estar conversando sobre Colossenses, capítulo 1, versículo 24 a 29, continuando nossos estudos aqui na carta de Paulo, a igreja localizada lá em Colossos. Colossos é uma cidade bem pequena, mas é importante para os servos de Jesus Cristo. Paulo se importava com a igreja. Paulo, a gente vê que ele não chegou aí até Colossos, mas ele se importava e amava a igreja, cuidava daquela igreja, mesmo à distância, ele orava. Como a gente vai ver, a gente lê nesse capítulo 1, versículo 24 a 29, que vai que a nossa vida tem propósitos. Em Deus a gente tem propósito para viver. Então a mensagem de hoje é vida com propósitos, porque Deus me deu propósito para viver. As coisas não acontecem por acaso, nós estamos aqui pela vontade do nosso Deus, porque Deus quer. Todos, de alguma forma, todo ser humano tem o desejo de que a vida faça sentido, tem o desejo de viver por alguma coisa, por algum propósito. E quando a gente tem clareza de que Deus quer para nós, de que as coisas não são aqui simplesmente por acaso, nós estamos aqui porque Deus quer, que Deus coloca objetivos no nosso coração, a vida dele não vamos sentir. Porque a gente não coloca simplesmente atrás de bens materiais ou outras coisas. E sabe que Deus está em nosso coração, nós estamos nele. E a nossa vida não é somente as coisas aqui, não é somente nesse boleto está pago no final do mês. É uma vida eterna que nós temos para viver com Jesus Cristo. E é isso que realmente importa, é viver para Cristo, Jesus Cristo, todos os dias. Lá no ano de 2018, talvez os irmãos se lembrem, ficou bastante conhecido um resgate que teve da Tailândia, onde os meninos entraram na caverna ali e a caverna caiu. Eles ficaram presos dentro da caverna. Aí mandaram mergulhadores lá dentro. Eles passaram por lugares escuros, mergulhadores, bem difíceis de passar, para tentar resgatar os meninos presos naquela caverna. Eles ficaram dias ali presos naquela caverna. Os mergulhadores passaram por trechos muito pequenos, muito apertados, usavam cabos para se guiar em meio àquelas pedras ali difíceis de resgatar aqueles meninos. Até que finalmente um dia conseguiram acessar até ali e trazer aqueles meninos de volta à vida, à superfície do gás. Agora a gente vai pensar que a gente tinha um mergulhador. A gente entra numa caverna bem escura, bem apertada, difícil de passar, submerso ali. Está tudo escuro, está tudo apagado. Mas aí a gente tem uma lanterna no nosso equipamento que ilumina o local, que guia a gente, que diz: eu vou por aqui porque eu estou vendo ali. Aquela luz está guiando a gente com escuridão total, com desespero completo, em meio a lugares fechados. A gente pode pensar assim, que essa luz é Jesus Cristo na nossa vida. Vamos pensar que a gente passa por coisas difíceis nessa vida, lugares apertados, lugares escuros, lugares tenebrosos. Jesus Cristo nos guia e dá propósito para viver. Sem Ele nós não temos salvação. Sem Ele nós estamos perdidos. O mergulhador no mar se enxergar. Mas assim como a luz ilumina para o mergulhador, onde deve ir, Jesus nos dá propósito de vida, nos dá salvação, nos guia para onde nós devemos ir. E Jesus não é apenas a luz que ilumina nossas vidas e traz um propósito de viver, mas é a luz que nos salva, nos dá a vida eterna com Cristo Jesus. Paulo vivia com essa luz acesa e se importava as pessoas viviam no Evangelho, para que as outras pessoas conhecessem essa luz, que é Jesus Cristo. Ele se entregou, Paulo, tanto para a igreja. Antes de se converter, Paulo não perseguia a igreja de Jesus Cristo. Depois que se converteu, Paulo sofreu por amor à igreja de Jesus Cristo, por querer a igreja salva, por querer a igreja o entendimento de Jesus Cristo. E aqui em Colossenses 24, 29, esse apóstolo Paulo começou a sofrer pela igreja, nos apresenta três verdades fundamentais que nos ajudam a entender o nosso propósito de vida aqui na terra. São verdades que transformam a nossa maneira de viver e ver a vida. Vamos ler
Colossenses 24, até o versículo 29. Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 29. Diz assim: agora me alegro dos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A esse Deus que lhes dá em si mesmo conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que aprendemos cada pessoa perfeita em Cristo. E para esse fim que eu me empenho, esforçando o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente. Vamos orar, irmãos, uma vez? Pai, obrigado, Senhor, que podemos aprender mais de Ti nessa palavra de Jesus Cristo. Te peço agora que me ajude, Senhor, a falar de Ti, Senhor, a explicar corretamente a Bíblia aqui, Senhor, e que sejamos transformados pelo Espírito, Senhor. Trabalhe em nossos corações nesta noite. Peço de peço, Jesus Cristo. Amém. Você pode ter uma caneta ali? Escreva quase. Você tem canetinha aqui, ó. Então, eu quero ver esse texto, como entender o propósito de Deus para a nossa vida. Porque a gente deve aceitar o privilégio de sofrer por Jesus Cristo. Pode parecer estranha essa frase, privilégio de sofrer por Jesus Cristo. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. Sofrer por Jesus Cristo é um privilégio. Lemos, irmãos, no versículo 24, novamente, diz, Paulo dizendo: agora me alegro dos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, é a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo fala: eu me alegro dos sofrimentos por vocês. Como alguém pode se alegrar de sofrer? É saber que esse sofrimento tem propósito, saber que esse sofrimento não é em vão. Como a gente sofre por coisas erradas na nossa vida, como a gente sofre por ansiedade, por esquecer, por confiar que Deus está no controle das nossas vidas, guiando e cuidando de cada um de nós. Às vezes as pessoas sofrem porque eles fizeram coisas erradas, mas é justo e alegre a gente sofre por Jesus Cristo. É entender que se a gente segue Jesus Cristo, se a gente nega nossas paixões, nossos desejos, então a gente vai sofrer. Mas vale a pena viver para a alegria de Jesus Cristo, nos alegrar todos os dias, sabendo que estamos em Jesus Cristo. E a gente sofre. Obrigado. A gente sofre à toa muitas vezes. Porque se Deus está no controle, por que nós estamos tão ansiosos? Se Deus está conduzindo nossa vida, por que nos preocupamos tanto com o dia de amanhã? Existem sofrimentos que são inerentes à nossa vida, mas o sofrimento mesmo cria em nós. Porque se Deus está de fato, se Deus nos criamos, se Jesus nos criamos cuidando de cada momento da nossa vida, a gente precisa ficar ansioso, a gente precisa ficar preocupado, porque nossas vidas estão entregues na mão de Deus. A gente lança nossa ansiedade sobre Ele e sofre porque vale a pena sofrer. Então Paulo falou: vale a pena sofrer por Jesus Cristo. De sofrer por Jesus Cristo, a gente negar as nossas próprias vontades, às vezes, para amar o outro, para cuidar da outra pessoa, a favor de Jesus Cristo, a favor da obra de Jesus Cristo, para falar de Jesus. A gente pode ser insultado, pode até maltratado, mas vale a pena viver para Jesus Cristo. É isso que esse texto aqui diz. Nós lemos também, aqui no versículo seguinte, fala: preencho o que resta da aflição de Cristo na minha carne,
Pode parecer estranha essa parte, preenche o que resta na pessoa de Cristo. Parece que a cruz foi completa, que Jesus não morreu de uma vez por todas na cruz. Não é isso. Obrigado. Na cruz a obra foi completa. Quando Cristo morreu na cruz, como ele morreu na cruz, está consumado, está terminado, minha obra foi completa. Eu morro para salvar o meu povo. Quem crê em mim será salvo, terá uma vida nova já aqui na terra. Então, preencher o que resta da pessoa de Cristo quer dizer é sofrer por Jesus Cristo. Que nós vamos sofrer aqui, mas podemos nos alegrar, porque isso nos dá a vida eterna de crer nele como Senhor e Salvador. Essas pessoas são nada comparadas à glória eterna que teremos no céu com Cristo Jesus. Nossa alegre momentânea tribulação não se compara à alegria que teremos no céu. Então, nessa ansiedade sobre Jesus Cristo, sobre a integridade de Jesus Cristo, de cada um dos seus problemas, Jesus tem cuidado. Então, o que nós vemos aqui? Que devemos continuar sofrendo por Cristo, por mais que Cristo é estranho. É como Paulo estivesse dizendo aqui: Cristo sofreu na missão enquanto esteve aqui nessa terra. Então nós, como discípulos dele, também vamos enfrentar aflições. O interessante é que esse sofrimento é um sofrimento de tristeza, porque Paulo dizia: revelados. Nós sabemos que nossas tristezas, nossas dores, nossas aflições aqui na terra fazem parte de vivermos aqui. Mas o que Deus nos dá é infinitamente melhor do que qualquer sofrimento aqui. Então, descansar nele, descansar sobre Jesus Cristo, a nossa sociedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós vemos aqui na Bíblia que os apóstolos se alegraram em Jesus Cristo por sofrer. Eu vejo os irmãos Atos 5, 40 a 42. Atos capítulo 5, 40 a 42 diz o seguinte: então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessaram de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Olhando novamente o versículo 41, eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de afrontas por esse nome. Eles estavam alegres porque eram perseguidos por falar de Jesus Cristo. E em 2 Coríntios 11, 23, 25, a gente lê assim: 2 Coríntios 11, 23 a 25. Somos ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais. Aqui Paulo começa a falar coisas que ele sofreu. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites pelos outros. 3 vezes fui assoltado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. E assim prossegue essas aflições que o apóstolo Paulo fala aqui. Mas ele era alegre mesmo das aflições. Eu escrevi essa carta para vocês, ele estava preso em Roma, mas estava alegre pela igreja dele. A igreja de Jesus Cristo pode pregar, pode anunciar, pode escrever cartas. Devemos alegrar por Jesus Cristo. Vale a pena viver para Ele. O John Wesley, que era um pregador, metodista, avivalista, ele viveu por Jesus Cristo, ele sofreu por Jesus Cristo, muitas vezes chegou a ser apedrejado por pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Conta uma história, não consegui achar em documentos oficiais, mas o pessoal conta se fosse verdadeira. Caso não seja, qual será a ilustração para nós? O que aconteceu na vida de John Wesley? Houve certa vez que John Wesley passou dias cavalgando e ninguém falou mal dele, ninguém apedrejou ele, ninguém fez nada contra ele por ele seguir a Jesus Cristo. Ele estava indo pregar, estava em paz, e ele ficou aflito por causa disso. Ele disse: poxa, já fazem dias que estou cavalgando para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, ninguém veio me afrontar a mim. E os historiadores contam que naquele momento ele sentou e orou a Jesus Cristo: Jesus Cristo, eu quero continuar sofrendo por ti.
e diz que a treinar aquela oração. Mas palavras ele que fez a Jesus Cristo ali. Veio alguém, encontrou ele, reconheceu ele, apedrejou ele, tirou uma pedra de moeda para pregar a Jesus Cristo. E ele orou agradecendo a Deus. Deus, obrigado pelas aflições que tu me destes por sofrer por ti. Que a gente possa entender. A gente não precisa querer o sofrimento. Quando a gente sofre por Jesus Cristo, precisa trazer alegria, trazer bom ânimo. Talvez eu sofra por Jesus Cristo, de forma a ser apedrejado ou algo assim. Mas sofra por Jesus Cristo em qual sentido? Coisas pequenas no nosso dia a dia. Quando a gente tem contas para pagar, a gente decide ser honesto e não roubar. A gente sofre por Jesus Cristo, porque a gente que rouba e tira lucro disso. Mas a gente busca ser uma vida honesta. Isso é sofrer por Jesus Cristo também. Cuidar das pessoas é sofrer por Jesus Cristo e vale a pena isso. Isso deve nos alegrar. Amar, ser honesto, demonstrar que somos diferentes dos outros. De certa forma, sofrimento. Porque os outros estão fazendo de forma errada, estão ganhando coisas. Mas vale a pena sermos corretos. Vale a pena vivermos para Jesus Cristo e pagar o preço por isso. A grande verdade que nós vemos é que o apóstolo Paulo sofreu por Jesus Cristo e se alegrava por isso. Mas eu vou ler Mateus 5, 10, capítulo 5, 10 a 12, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentir, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a recompensa dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Grande é a recompensa dos céus daqueles que vivem para Jesus Cristo. E esse deve ser o nosso modo de viver. A gente vai ver a recompensa completa aqui na terra. Mas os céus está guardado um galardão imensurável para cada um de nós que pertence a Ele. Então devemos viver guiados e felizes por Jesus Cristo. Porque mesmo que sofrimento, nós temos o céu garantido para nós. Vamos se ater às dores. Tem sentido quando nós temos propósito em Deus. Sabe que a vida não acaba aqui? Imagina o sentido quando entendemos a missão que Cristo nos dá. Então, para ter propósito aqui, para entender melhor nosso propósito de vida, devemos cumprir a missão que Deus colocou em nossas mãos. Versículo 25 ao 27, voltando a Colossenses 1, dizem assim: Da qual me tornei ministro, que no grego é de servo, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que foi confiado em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual que é o mistério que foi revelado para eles, para Jesus Cristo? A ideia que através de Jesus Cristo, foi revelado que pela encarnação de Deus, Ele morreria na cruz para unir todos os povos em Jesus, que é gentios, ou seja, não judeus e judeus. Este bastante ideia que Jesus tinha vindo somente para judeus, somente para Israel, mas em Jesus Cristo é o pleno conhecimento, embora seja apontado no Antigo Testamento. Jesus Cristo é o pleno conhecimento que nos veio para unir todas as pessoas em Cristo. Esse mistério que foi revelado para nós. O apóstolo Paulo fala: esse mistério, eu sou ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, e confiado em favor de vocês, em favor da igreja. Jesus Cristo morreu ali, em favor da humanidade, mas quem crê nele é salvo, tem a vida eterna. E se é a favor de nós que Jesus Cristo morreu, nós devemos ver um pelos outros também, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, pregar evangelhos aos outros. Quando temos que Deus dê esse propósito de viver para os outros, amar e cuidar, nossa vida faz mais sentido.
Vivemos presos em coisas passageiras, mas sabemos que as pessoas vão viver eternamente. Temos propósito de vida. Jesus nos capacita a fazer a obra dele. Às vezes as pessoas pensam que têm capacidade de vir para Jesus. Como é que vão falar de Jesus para alguém? Você tem que orar. Mas ninguém sabe se Jesus Cristo não vier até nós. Mas o povo diz que ele veio. Então Jesus nos capacita a falar dele para as outras pessoas, a entregar a sua mensagem. É como um carteiro. Ele está responsável por entregar aquela carta, não pelo conteúdo em si. Ele está entregando aquela carta. Nós entregamos a mensagem de Jesus Cristo. O conteúdo foi revelado aqui na Bíblia, a salvação. Jesus veio salvar todo aquele que havia se perdido, toda a humanidade, que crê nele tem a vida eterna. Nós somos pessoas que entregam essa mensagem para os outros e somos honrados por isso. Jesus é que nos capacita a viver para Ele. Eu gostaria que agora, nesse momento, você colocasse em sua mente, você pensasse por um pouco, seus pais, filhos, seus amigos, família de forma geral, a igreja. Vai colocando as pessoas na sua cabeça. Vai pensando que esses que você conhece são chegados até você. Tem a imagem deles na sua cabeça. Sabe por que Jesus Cristo veio aqui na terra? Jesus Cristo veio aqui na terra para viver e existir por todas as pessoas, ao qual você consola. Para que todas as pessoas te amem e falem de Cristo Jesus. Para que você cuide delas, você seja cuidado dos outros também. Jesus Cristo vive em nós, para que possamos viver para os outros também. Não é o simples disso habitar em nós uma vida vazia, mas habitar em nós com o propósito de amarmos os outros como Jesus nos amou. Jesus está dentro de cada um de nós. Não é nada fantástico entendemos que Jesus está em nós, o Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, que estudou sobre as águas, que abriu o mar vermelho, que colocou lua, estrelas, planetas em órbita, que criou o universo do nada, habita em nós. Nós devemos nos alegrar e viver felizes nisso, porque nada é mais poderoso do que isso. As nossas aflições não são nada perto de Cristo Jesus, nossos medos, as nossas dores, nada disso é nada perto de Cristo que habita em nossos corações e que cuida de cada um de nós aqui. Você te trazer uma ilustração, para ver se consigo escrever aqui nesse bloco. Pode ser. É uma ilustração que mostra como funciona. Ele está habitando em nós. Deixa eu desenhar um bonequinho aqui. Ih, meu bonequinho, pô. É um bonequinho de palitinho. Imagine que você é esse bonequinho aqui. Cada um aqui representa esse bonequinho. Esse bonequinho. Vou pegar um outro papel aqui. Bom, aqui está escrito Jesus. Vou botar aqui. Então nós somos esse aqui, esse copo, e Jesus aqui. Jesus habita em nós. Então Jesus está dentro de nós. O seu Espírito, nesse sentido, está trabalhando na nossa vida. Cada habita em nós de maneira espiritual. Deixa eu pegar aqui. Outro copo. Aqui eu escrevi Jesus também. Então, Jesus habita em nós e nós habitamos em Jesus também. Nós estamos em Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo em que Ele está habitando em nós, continuando no texto bíblico, estamos em Jesus. O que fazemos é por Jesus, é a favor dele, da igreja dele, do reino dele. E quando Ele habita em nós, quando o Espírito Santo faz morada em nós, a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, nada pode tirar isso. Nada pode tirar Deus da nossa vida quando entregamos nossa vida para Ele. Então nós habitamos em Cristo Jesus, Ele habita em nós.
E o Deus, Criador do céu, do universo e tudo que é, nós estamos juntos com esse Deus, Deus de toda a criação. Irmãos, nós estamos unidos com Jesus Cristo, estamos unidos com Deus, que é o Criador do céu e do universo, tudo de cada um de nós. Não há nada a temer. Deus está cuidando das suas pessoas. Talvez você esteja com medo de amanhã, talvez você não sabe que conta vai pagar porque está faltando dinheiro. Talvez seja problema de saúde, pense em uma doença bem grave, não tem solução. Para Deus tem solução, porque não é nada mais poderoso que Deus, e nós estamos nele e ele está em nós, através de Jesus Cristo. Ele habita em nossas vidas. Então eu queria que você descansasse nele e saber que a tua vida tem propósito. Você está aqui nesse mundo por acaso. Todas as pessoas têm propósitos específicos, propósitos gerais. Nós temos vida em Cristo Jesus para viver para Ele, para pregar o Evangelho dele e para viver para as outras pessoas também, honrando e glorificando o nome de Cristo Jesus. Nós estamos selados em Deus, meus irmãos, e nada é mais poderoso que isso, que a gente possa descansar nele. E sabendo disso, nós devemos conduzir pessoas a Jesus Cristo. Essa é a terceira verdade para compreendermos o propósito da nossa vida. Conduza pessoas a Jesus Cristo. Ou melhor, conduza pessoas à maturidade espiritual, que começa a conduzir elas a Cristo Jesus. Conduza pessoas à maturidade espiritual. Versículo 28 e 29 diz assim: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo Jesus. Este Cristo nós anunciamos para o quê? Para apresentar cada pessoa perfeita em Cristo Jesus. O que é isso? É falar de Jesus Cristo, ensinar os outros, é fazer discípulos de Jesus Cristo, conduzir as pessoas à maturidade espiritual, exortar, mas não está errado, mas sempre com amor, que Cristo Jesus nos amou. Versículo 29, é para esse fim, para esse objetivo que eu me empenho, esforçando o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Nós precisamos ser maduros espiritualmente. Talvez uma das frases que definem o que é maturidade em nós é quando a gente aprende a confiar em Jesus Cristo. Então, maturidade espiritual o que é? Aprender a confiar em Jesus Cristo. Quando a gente aprende a confiar em Jesus Cristo, quando entendemos que Deus é tudo em nós, então não temos que temer, nós estamos ficando maduros espiritualmente. Não importa o problema, não importa a aflição, minha fé é inabalável em Jesus Cristo. Eu posso confiar nele. Isso é maturidade espiritual. E como é difícil confiar em Deus em meio aos problemas que sobrevivem em nossas vidas. Paulo aqui está revelando qual é a sua meta, qual é o seu propósito: apresentar cada pessoa perfeita em Cristo Jesus, conduzir as pessoas à maturidade. E tem duas verdades bem poderosas que nós vemos aqui. Primeiro, anunciar com fidelidade a palavra de Cristo Jesus para os outros. Paulo anuncia, ele exorta, ele ensina, ele não guarda o evangelho só para si, mas ele anuncia esse evangelho para os outros. É como um professor motivado a ensinar os seus alunos, ele tem aquela paixão em ensinar, em transmitir conhecimento. Mas devemos ter nós essa paixão e anunciar e ensinar Jesus Cristo para as outras pessoas. Mas a segunda verdade nós vamos ver aqui é que devemos viver na dependência de Cristo Jesus. Paulo trabalha, mas ele reconhece que a força vem de Jesus Cristo, não vem dele. Esse Deus que está em nós e nos dá força, que nos capacita para fazer todas as coisas. É que nem um celular, pode ser o melhor celular do mundo, mas se não tiver energia, se tiver força, se tiver bateria, ele vai ficar apagado se cumprir a sua função. Aí se seríamos nós, quando pensamos a melhor pessoas do mundo, se essa força que é Cristo em nós não existisse, não teríamos propósito nenhum, seríamos perdidos. Mas existe Cristo em nós, dando força, dando energia, nos capacitando a viver.
todos os dias. Que a gente possa perguntar a nós mesmos: estamos ajudando as outras pessoas a amadurecer espiritualmente? Ou será que estamos até uma pedra de tropeço? Estou dificultando a vida das outras pessoas? Possamos tornar o sacrifício de Deus para que Ele trabalhe em nós, nos ajude a amadurecer espiritualmente a nós mesmos, produzindo outros também ao amadurecimento espiritual. Que possamos dedicar a transformar vidas, transformações que acontecem pela força de Jesus Cristo. Que a gente não desanime, porque não é a nossa capacidade, é a força de Cristo Jesus que opera em nós. Concluindo então, irmãos, a vida cristã não é sobre conforto, mas sobre propósito de vida. Não é sobre facilidades que vivem nossas vidas, mas sobre cumprir a missão que Cristo nos deu. Não é sobre depender de nós, mas dependeremos de Jesus Cristo, dependeremos do nosso Deus. Então devemos sofrer por propósito de Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós é a verdadeira salvação, e nós preparamos por isso. Servir a Deus com a missão que Ele deu, com o propósito de dedicar nossa vida a Deus e aos outros, e trabalhar com cuidado, saber a nossa força vem de Deus. Então, meu plano final essa noite, dessa mensagem, que você entregue seu sofrimento a Deus. Não importa qual seja, nós estamos em Deus, com Deus e Deus habita em nós. Se de fato sabemos que esse Deus não dá nada a fazer, não é porque tem medo. Entregue seus sofrimentos a Deus e tenha convicção: nada por acaso, a sua vida tem propósito, você tem propósito nesse mundo. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Viva para Ele e trabalhe com paixão, com ardor missionário, pregando Jesus Cristo para as outras pessoas. Deixe Cristo operar nessa vida, transformar a sua vida. Entregue a Ele toda a sua vida. Vamos estar orando nesse momento. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por termos aqui esta noite, Jesus Cristo. Obrigado por nos dar propósito de vida, Jesus Cristo. Obrigado porque Tu cuida das nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Eu te peço que agora, muito especialmente cada um que está aqui nesta noite, Senhor, traz conforto, traz paz, traz comunidade, traz saúde física, emocional, espiritual, Senhor. Cuide de cada um, Senhor, e ajude cada pessoa a descansar em Ti.